Pronto, pessoal, então bom dia a todas aqui presentes, bom dia aos demais que irão assistir a aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dentro do horário que vocês forem assistir. Lembrando que sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que foi debatido hoje, em relação também ao que foi lido, pode comentar lá no grupo do WhatsApp, e a gente está à disposição para tirar algumas dúvidas e aprofundar, né, essa leitura, esse estudo. Estamos aqui trabalhando em cima da obra Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, de Manly Hall. É um autor muito conhecido pelos seus trabalhos publicados em relação à filosofia, em relação ao hermetismo, em relação também a estudos sobre religiões, né, e trabalho que ele faz ao comparar religiões, ao comparar mitos, né, e aprofundar esse conhecimento sobre mitologia, sobre filosofia, sobre religiões, principalmente filosofias e religiões antigas. Esse trabalho que ele faz, ele conseguiu, né, compilar tudo isso nesse livro, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Hoje nós estamos aqui trabalhando a partir da página, se não estiver enganado, da página 103, onde se fala da Ísis, né, a Virgem do Mundo, tá? Então, quem é Ísis, né, essa deusa do Egito Antigo, muito cultuada no Egito Antigo, e nós vamos abordar Ísis através de um aspecto ou de uma visão simbólica de Ísis, né? Então, a primeira questão que a gente está lançando aqui nesse nosso grupo de estudo, nesse estudo dirigido, é a seguinte questão. Vou botar aqui para vocês, compartilhar aqui. Bem, a primeira questão é a partir de uma citação, né? A partir de uma descrição que se encontra na estátua de Ísis, que diz o seguinte: sou tudo o que é e tudo o que foi, e tudo o que será, e nenhum mortal jamais levantou meu véu. Aí a pergunta é, segundo o hermetismo, o que isso significa e qual a implicação disso para a teoria indiana? Para poder te aprofundar isso um pouco mais, deixa eu pegar aqui a canção de Ísis, né, que é atribuída a Plutarco, né, ou seja, Plutarco cita em seu livro sobre Ísis e Osíris, né, e depois esse autor aqui do século passado, James Dennis, também, ele cita em seu livro, o livro de James Dennis é esse aqui, é o livro O Fardo de Ísis, tá? Por volta de 1930 que ele publicou esse livro. E nesse livro também ele cita Plutarco, e cita que Plutarco, em seu livro sobre Ísis e Osíris, cita a canção de Ísis. Como é que é a canção de Ísis, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, para que a gente possa entender, né, do que se trata, né? Olha só. Eu sou aquela que separou o céu da terra. Instruí a humanidade nos mistérios. Indiquei seu caminho para as estrelas. Ordenei o curso do sol e da lua. Sou a rainha dos rios, ventos e mar. Reúne homens e mulheres. Dei à humanidade as suas leis e ordenei o que ninguém pode alterar. Tornei a justiça mais poderosa do que prata e ouro. Fiz com que a verdade fosse considerada bela. Eu sou aquela que é considerada a deusa das mulheres. Eu, Ísis, sou tudo o que foi, o que é e o que será. E mortal nenhum jamais levantou o meu véu. O fruto que gerei é o sol.
Deixa eu ler mais uma vez, né, para poder a gente entender bem, né, essa canção e sentir, né, a imagem, né, que essa canção nos traz. Olha só, eu sou aquela que separou o céu da terra, instruí a humanidade dos mistérios, indiquei seu caminho para as estrelas, ordenei o curso do sol e da lua. Eu sou a rainha dos rios, ventos e mar. Reuni homens e mulheres, dei à humanidade as suas leis e ordenei o que ninguém pode alterar. Tornei a justiça mais poderosa do que prata e ouro. Fiz com que a verdade fosse considerada bela. Eu sou aquela que é considerada a deusa das mulheres. Eu, Ísis, sou tudo o que foi, o que é e o que será. Imortal nenhum jamais levantou meu véu. O fruto que gerei é o sol. E aqui uma representação de Ísis, tem uma estátua de Ísis, né? E a citação que se encontra na estátua de Ísis: eu, Ísis, sou tudo que foi, o que é e o que será. Imortal nenhum jamais levantou meu véu. O fruto que gerei é o sol. Vamos fazer agora aqui uma pequena reflexão, gente. Né? A partir dessa canção de Ísis, a partir dessa passagem da canção de Ísis, eu, Ísis, sou tudo o que foi, o que é e o que será. Imortal nenhum jamais levantou o meu véu. O fruto que gerei é o sol. Que ideia, né, nós podemos entender ou assimilar a partir dessa canção, e principalmente a partir do final dessa canção, onde se diz: eu, Ísis, sou tudo que foi, o que é e o que será. Imortal nenhum jamais levantou o meu véu. O fruto que gerei é o sol. Que ideia bem-vinda ali na série a gente pode tirar, a gente pode acessar a partir dessa canção, e principalmente a partir, né, dessa última parte dessa canção. Eu, Ísis, sou tudo que foi, o que é e o que será. Imortal nenhum jamais levantou o meu véu. Evaldo, para mim, entre aspas, não é? Porque o que me dá a ideia, não vou comentar isto, mas o que me dá a ideia é que o princípio feminino foi o gerador de tudo. Porque se o Sol é o supremo, não é? Mas foi gerado por, neste caso, por Ísis, não é? Pelo feminino, tanto ela gerou o Criador. Dá-me a ideia, é esta, porque se o Sol é o Criador, a natureza é o receptor, não é? E dá-me, ao ler isto, dá-me a impressão que será mais complexo perceber o feminino no meio do universo do que o masculino, neste caso, Deus é tudo, não é? Mas depois nós temos Jesus, temos Maria, é fácil falar de Jesus, mas compreender Maria é um bocado mais complicado. E aqui Isis ocupa um bocado esse papel, não sei, posso estar devagar, mas Exatamente, foi... exatamente, né? Então, você está atribuindo, né, o símbolo de Ísis, né, fazendo um paralelo desse símbolo de Ísis, né, com Maria, você está atribuindo esse símbolo ao feminino, tá? E, de cara, a gente já percebe uma relação do feminino com o mistério, tá? Então, existe um mistério, embora a gente perceba, a gente sinta a manifestação, a aparência, o fenômeno, embora a gente possa observar a natureza, tá? Mas existe um mistério na natureza, que a gente precisa olhar, se aprofundar, se conectar, e por mais que a gente vá olhando, se conectando, aprofundando, o mistério em si nunca vai ser acessado e assimilado completamente, tá? Então, imagina uma senhora, Isis, certo? Que ela tem um rosto coberto por um véu e que
a gente consegue ir até o rosto dela e tirar o véu, só que quando a gente tira esse véu, aparece um outro véu. E quando tira o segundo véu, aparece um terceiro véu. E assim por diante. Né? Então, a ideia, né, que Isis traz para a gente, né, essa ideia do mistério, do misterioso, tá? Claro que relacionado ao feminino, daqui a pouco a gente vai ver por que existe essa relação entre o feminino, a matéria e o mistério, tá? E você trouxe uma questão bem interessante, até porque você faz esse paralelo com Maria, né, com Jesus, né, onde você fala de Isis, fala do Sol, filho de Isis, né, de Horus, filho de Isis, né? Mas, se a gente observar tanto no mito cristão como no mito egípcio de Ísis e Osíris, né? Ísis, ela não concebe sozinha, assim também como Maria, não concebe sozinha. Uma força, um princípio masculino, um princípio espiritual, fecunda. No mito cristão, o Espírito Santo, né? Anunciado pelo arcanjo Gabriel, né? No mito de Ísis, Horus, aliás, Osíris, desmembrado, né? Quando Ísis sofre pela morte, pelo desmembramento de Osíris, misteriosamente ela conhece os segredos do universo, da natureza, misteriosamente ela tem uma substância que é capaz de fazer com que ela seja fecundada por Osíris, mesmo ele estando morto e desmembrado. E aí nasce Horus. Okay? Então, nós estamos falando do mistério. E onde que nós podemos encontrar o mistério? No mundo manifesto, no mundo concreto. Então, Ísis seria o princípio que vai reger a matéria, portanto, que vai reger o feminino. Por isso a relação entre a matéria e o feminino. Ísis rege a matéria, rege a natureza, rege o princípio feminino, tá? E tem uma força que movimenta Ísis. É a mesma força que movimenta a matéria, que movimenta a natureza, que faz com que haja evolução, desenvolvimento, também no plano material, no plano da natureza. Que força é essa? É a força do amor. Isis compadece, sofre por amor. Porque ela vê o seu amor sendo morto, depois sendo desmembrado. E ela vai fazer de tudo para ir atrás do amado. Né? Quando eu falo dessa forma, a gente já vê um paralelo com São João da Cruz, né? A noite escura da alma, subindo no Monte Carmelo, né? Em que a amada sofre porque está separada do amado. E por amor, ela vai em busca do amado. É isso que nós vamos encontrar na obra de São João da Cruz. Tá? Dessa relação entre a matéria, representada por Ísis, e o espírito, representado por Osíris, surge um filho. E esse filho é simbolizado pelo Sol, pela consciência, símbolo da psique. Né? Então, mais uma vez, a gente chega a olhar para aquela visão de que o homem é um ser que tem três partes, né? Que tem três dimensões. A dimensão material, corpórea, física, instintiva, natural, né? A dimensão espiritual, do plano das ideias, do plano dos valores, do plano das imagens, né? E do conflito entre essas duas dimensões surge a terceira dimensão, que é a psique, que é a consciência. Essa consciência, no mito de Ísis e Osíris, ela é simbolizada pelo Sol. Portanto, essa consciência é Horus. Mas nesse plano também existe, assim como existe no mito, uma parte contrária ao Sol. Isso nós já estamos vendo aqui em outras religiões que nós já estudamos, em outros mitos que nós já estudamos,
e outros mistérios que nós já estudamos, né? Então, existe a luz, existe a consciência, existe a dimensão mais elevada, mas também existe a escuridão, as trevas, as sombras, né? As dimensões mais inferiores. No mito de Ísis e Osíris, quem representa essa dimensão mais inferior, mais escura, mais sombria, é Sete, irmão de Osíris, que tem raiva do seu irmão, que tem inveja do seu irmão, que quer roubar o trono do seu irmão. Olha como isso aí é arquetípico, né? Quantos mitos não falam sobre isso? De um irmão que tem raiva do seu irmão, que é o rei, que governa, que é abençoado. E esse irmão que tem raiva, que tem inveja, quer destruir o irmão que governa, que é o rei, que é abençoado, que tem uma missão para cumprir. Nós já vimos isso aqui em vários mitos, né? Você lembra de algum que nós já vimos aqui? O irmão com raiva do outro irmão, querendo destruir o outro irmão, e por isso eles vivem um conflito eterno. Conflito representado pelas trevas ouvi contra a luz. vários, mas agora, de repente, só me lembro do José e estou por aí. Do José do Egito. Mas há mais. No mitraísmo, né? Nós temos também os dois irmãos brigando, né? Arimã, que é o irmão das trevas, o irmão, né, que tem raiva do irmão e tem a missão de iluminar o mundo, né? E Arimã, então, tem raiva desse irmão, persegue, tenta destruir, e eles brigam durante boa parte da eternidade, mas está lá dito no mito que um dia, né, o irmão mais velho, Ahura Mazda, vai destruir, vai vencer, vai destruir Arimã. Destruir, nesse mito, não é aniquilar, não é exterminar, não é tirar, varrer da face da terra. É levá-lo para a verdade, levá-lo para a iluminação, trazê-lo para o seu mundo. Né? Então, nós olhando, à medida que a gente está olhando para esse mito, ou para esses mitos que falam desses conflitos eternos entre duas forças, representada por dois irmãos, a força do mal e a força do bem, nós estamos vendo que isso retrata uma verdade, um padrão arquetípico. Tá? A briga, o conflito entre luz e trevas. Mas que um dia a luz vai vencer as trevas. Quando isso acontecer, as trevas serão transmutadas em luz. Né? Essa é a relação de todos esses mitos com a psicologia analítica. A psicoterapia junguiana, o que é que ela faz? Qual a proposta dela? Né? É convidar os pacientes que estão sendo submetidos a um trabalho de autoconhecimento chamado de psicoterapia junguiana, tá? A olhar para as suas sombras, para seus conteúdos sombrios, tanto a nível pessoal como a nível impessoal, coletivo, tomar consciência dessas forças sombrias e transmutá-las em luz, em consciência, em força, em sabedoria, em amor, em vitalidade, né? Para que ele possa, então, realizar todos esses potenciais na sua existência, na sua vida, dentro do possível. Quando ele tiver, esse indivíduo estiver realizando essas potencialidades, essas forças, esses conteúdos, esses processos instintivos e essas ideias espirituais que até então eram sombrias em sua existência, ele estará realizando o seu processo de individuação. Tá? É muito importante ter isso em mente. Né? O nosso trabalho é transmutar a sombra em luz, assim como o trabalho dos alquimistas era transmutar o veneno em um remédio universal, transmutar o chumbo em ouro. Né? Aquilo que não presta, aquilo que está podre, aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que está adoecido, tem potencial de vida, tem potencial de consciência, tem potencial de luz. E assim a gente amplia a nossa consciência e a gente se desenvolve enquanto indivíduo. Tá? Então,
os egípcios, né, através do culto de Ísis e Osíris, eles, de certa forma, tinham conhecimento desse processo de transmutação das trevas em luz. Até porque Ísis, ela mostra o caminho, né? Não diz aqui na canção de Ísis, deixa eu voltar aqui para a canção de Ísis. Eu sou aquela que separou o céu da terra. Então, esse princípio feminino, isso nós já estudamos, inclusive, lá, quando a gente estava meditando sobre os arcanos maiores do tarô, e a gente estava vendo a figura do arcano número 2, a sacerdotisa, né? E representa também essa força que aparece no mito de Ísis, né? Portanto, existe uma relação entre a sacerdotisa e Ísis, tá? O número 2, né? Ou seja, o número 2 é aquele que faz a separação, que promove a dualidade, que gera a dualidade, tá? Então, essa força simbolizada em Ísis é a força que separa a unidade, então separa o céu da terra, separa aquilo que é material daquilo que é espiritual, separa aquilo que é instintivo, do mundo dos instintos, da natureza, daquilo que é do plano das ideias. Tá? Com isso, gente, a gente entra em contato com outro ensinamento que todos os mitos e mistérios antigos tentam passar para os seus adeptos, para os seus iniciados. O ensinamento que Platão traz para a gente, né, em sua obra, principalmente através da alegoria da caverna, o ensinamento de que tudo aquilo que existe nesse plano manifesto, nesse plano concreto, nesse plano material, é um pálido reflexo da origem, do que existe lá em cima, na origem, na fonte. Ou seja, a ideia de que existe um plano onde está a matriz e planos inferiores que são reflexos dessa matriz. Tá? Então, esses planos inferiores, reflexos dessa matriz, é o plano da matéria. Seja essa matéria mais densa ou mais sutil. Se nós tivermos 7 planos, né, até chegar no plano da matriz, nós teremos 7 esferas, ou 9 esferas, como nós encontramos, por exemplo, na mitologia iorubá, como nós encontramos também na mitologia nórdica, os 9 céus, né? Na mitologia iorubá, Yansan é a rainha dos 9 céus, portanto, a rainha dos 9 planos, né? Então, não importa se nós temos 3, temos 7, temos 9, mais ou menos do que isso, né? Mas a ideia é essa, existe um plano da origem, que é a matriz, e os planos inferiores são reflexos desse plano único superior, que é a matriz. Tá? Então, Ísis representa essa força que separa os dois planos. Assim como na mitologia iorubá, nós encontramos Exu primordial, o primeiro elemento, né, que se manifesta como se fosse uma cabaça, portanto, um elemento que contém, que recebe, portanto, nesse momento, Exu é feminino, o Exu primordial é feminino, né, porque ele recebe, né, ele é passivo, então ele tem essa força feminina. Exu primordial tem essa função de gerar a divisão, de gerar a dualidade. Por isso que a força do Orixá Exu é a força também da separação, né, no movimento de descida. Assim como nós encontramos essa força em Ísis, tá? Mas olha só, como Ísis, ela está no plano da dualidade, tudo que existe, existe juntamente com aquilo que existe, o seu oposto. O seu oposto correlato, né? Então, se Ísis diz que eu sou aquela que separou o céu da terra, instruir a humanidade nos mistérios, portanto, ela é a rainha dos mistérios também, os segredos daquilo que não pode ser visto claramente, ela também é aquela força que indica o caminho para as estrelas. As estrelas representando aqui o céu, né? Então, Ísis, ao mesmo tempo que é a força que separa e que cria o mundo material, o mundo que é um pálido reflexo da matriz, que seria o mundo espiritual da unidade, tá? Ísis também é a mesma força que vai fazer com que as pessoas separadas, os seres separados, possam retornar para a sua matriz, para a sua fonte.
Assim como na mitologia Yorubá, Exu também faz esse mesmo trabalho. Assim como Hermes faz esse mesmo trabalho, assim como Mercúrio faz esse mesmo trabalho, representando essa força de subida e descida. Tá? Sendo Ísis a rainha dos mistérios, né? Quem cria os mistérios, quem cria o mundo material, Ísis, né? É também a força responsável pela ilusão, pelos enganos, pelo aprisionamento no mundo da ilusão. E, ao mesmo tempo, Ísis contém a força que nos liberta. Qual é a força que nos liberta? É a força que promove a união, que promove a integração. Nós vimos essa força que promove a união, a integração, quando nós estudamos os enamorados, o arcano 6, que representa o amor. Então, Ísis porta dentro dela o amor. E é interessante observar que ela que porta o amor, ela é a mãe do sol. Ou seja, existe uma relação entre amor e consciência. Existe uma relação entre amor, consciência e liberdade. Do mesmo jeito, eu posso entender que se eu estiver longe do amor, eu estou longe da consciência. E se eu estou longe da consciência, eu estou longe da liberdade. Então, tenho agora a compreensão de que existem dois princípios, ou dois movimentos aqui nesse plano da dualidade. O movimento de subida, que vai nos levar, através do amor, para que a gente possa ampliar nossa consciência, para que a gente possa ser cada vez mais livre, portanto, iluminados. E o movimento de descida, que vai nos afastar cada vez mais do amor, vai nos tornar cada vez mais inconscientes, cada vez mais aprisionados no plano material, no plano da ilusão, portanto, cada vez mais ligado ao mundo das trevas, da escuridão e das sombras. Tá? Então, essa ideia, esse princípio, esse movimento arquetípico, nós encontramos na psicologia analítica. Encontramos ou não encontramos? Linha, série, bem-vindo. Sim. Né? Se eu estou em processo terapêutico, se eu estou em análise, né? Eu estou olhando para os meus sintomas, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, para os meus conflitos, para tudo aquilo que me incomoda, que vem para mim, vem até a minha consciência, através da minha função inferior. Tudo isso, a princípio, é sombrio. Tudo isso, a princípio, é muito ruim, é muito doloroso. Eu não quero para mim, eu quero evitar tudo isso. Mas se eu olhar bem, né, se eu abrir bem meus olhos, tá, e se eu jogar, né, a energia que nós podemos chamar de amor para esses conteúdos sombrios, na forma de atenção, né, na forma de assimilar esses conteúdos sombrios, eu vou olhar para eles e ver que a aparência deles é ilusória. Existe um mistério para além da aparência deles, desses conteúdos sombrios, desses pesadelos, dessas dores, desses conflitos, desses sintomas, do meu diagnóstico. Eu vou entender que existe um mistério para além dele. E à medida que eu caminho para esse mistério, eu estou ampliando a minha consciência. E à medida que eu faço isso, eu estou reencontrando Osíris. Em outras palavras, eu estou reencontrando o Self, o princípio unificador. Né? Então, Ísis é o princípio da separação e, ao mesmo tempo, ela mostra o caminho para a união. Né? Mas o princípio da unificação, da unidade, é representado por Osíris. Como nós estamos aqui no plano da dualidade, não tem como a gente se conectar diretamente com o princípio da união com Osíris. A gente vai se conectar indiretamente, através do seu filho, filho de Osíris e de Ísis, Horus. Né?
Então, seria Horus, né? Seria esse self manifestado. Esse self conhecido, o que eu começo a conhecer agora. Osíris vai estar para além de Horus, né? Eu vou conhecer o Pai pelo Filho. Não é isso que Jesus Cristo nos diz? Né? Então, nós vamos conhecer Osíris por Horus. Mesma coisa. Tá? Eu vou entender o self pelas forças arquetípicas, pelas imagens arquetípicas que se manifestam na minha vida. Nesse momento como guerreiro, em outro momento como sacerdote, em outro momento como velho sábio, em outro momento como o Pue, né? Mas a partir do momento que eu me relaciono com essas forças arquetípicas, eu vou conhecer que existe um princípio ordenador, unificador e gerador de tudo que existe, que é o Self. E se eu fosse no egípcio antigo, eu diria que seria Osíris. Né? Osíris. Eu não baixei aqui a imagem de Osíris para compartilhar com vocês, né? Mas a gente poderia descrever Osíris, né? Tem algumas representações de Osíris, né? Como uma espécie de um rei, né? De um faraó, né? Que ele está ali com os braços dele cruzados assim, né? Vocês já viram isso, né? Assim, pelo menos tem essa imagem gravada na mente da gente, em que com uma mão ele segura uma espécie de um chicote, né? E com a outra mão ele segura uma espécie de um cajado. Só que esse cajado, ele, ele tem um formato assim, de um J, como se fosse um J, como se fosse assim, um gancho, né? Não sei se vocês já viram essa imagem de Osíris, né? Mostrando que dentro desse princípio gerador, que é o grande ser, que é a grande unidade, já tem duas forças, já tem dois movimentos. Né? Um movimento de expansão, imagina um chicote, né? Você pegando o chicote, imagina um chicote que tem, né, vários pontos, várias ligas nesse chicote, né? E você pega esse chicote, molha na água e você joga esse chicote assim. Vai pingo de água para todo lado, né? Espalhando. Então, representa o movimento de expansão. Aí você imagina um cajado na forma de um gancho que você consegue puxar o que você quer puxar para você. Tá? É um movimento de contração. Então, esses dois movimentos presentes, né, no universo, expansão e contração. Na psicologia analítica, nós já estamos vendo isso quando a gente está estudando energia psíquica, né? Dois movimentos básicos, né, de progressão e de regressão. Né? E assim é a vida. A vida se expande, a vida se contrai. Né? Assim é a psique, assim é a consciência. A consciência se amplia, a consciência é diminuída. Né? A gente está no estado de vigília, a gente adormece. Né? É assim a vida, um movimento dinâmico, sempre. Né? Sempre expansão e contração, expansão e contração. Um diferencial, esse movimento dinâmico da vida, do universo, da psique, de nós, cada um de nós, ele não é circular, ele é em espiral. Né? E cada contração, cada expansão gera ou pode gerar uma evolução, um desenvolvimento. Né? O contrário disso é a morte. É a morte. É a estagnação. É exatamente o que no mito de Ísis e Osíris ocorre quando Sete, irmão de Osíris, prepara uma armadilha e consegue colocar Osíris em um caixão de madeira. Osíris está morto. E foi aprisionado em um caixão de madeira. Isso representa, né, o que várias culturas, vários povos, vários mitos, vários mistérios, várias religiões falam, como, por exemplo, a própria alquimia fala, né, da experiência
do espírito ser aprisionado na matéria. O caixão representa a matéria, né? Os íris representam o espírito, a consciência, que foi aprisionado na matéria. Vamos lá para o cristianismo. Jesus Cristo, crucificado na cruz. Uma cruz feita de madeira, né? O caixão, né? O cubo, portanto, a base do cubo são 4 pontos, né? O número 4, como nós já vimos, representa a madeira, representa a matéria. Tá? O número 4 está na cruz. Nós temos 2 linhas aí, né? Uma na horizontal, outra na vertical, formando 4 pontos da cruz, né? E a consciência, o espírito, foi fixado na cruz, foi aprisionado na cruz e morreu na cruz. Mas o grande mistério é que todas as culturas antigas, os mitos antigos, as religiões antigas e os mistérios dessas culturas, dessas religiões, os mistérios expressos nessas mitologias, o que eles revelam é que, sim, é capaz de haver o renascimento, é capaz de haver a libertação, é capaz de Osíris renascer, se libertar do cachorro. É capaz de Jesus Cristo sair do mundo dos mortos e ressuscitar e ascender aos céus depois que ele desceu aos infernos. Tá? Mostrando, mais uma vez, os 2 movimentos. O movimento de expansão, de subida, de ir para o Espírito, para a luz, para a fonte, e o movimento de contração, de descida, de ir para a escuridão, para as trevas. E esses 2 movimentos estão na psique do ser humano. A hora o ser humano está mais consciente, a hora ele está mais inconsciente. A hora ele se ilumina mais, a hora ele se escurece mais. E o que é que esses ensinamentos secretos também nos ensinam? Que existe uma força, inicialmente se apresenta como sofrimento, como dor. Mas que depois essa força é transmutada em um outro sentimento, que é o amor. E é essa força do amor que faz com que haja a iluminação, a expansão. Então, a nossa consciência egóica, ela é influenciada por essas 2 forças. Nós podemos dar o nome de amor e sofrimento. Inclusive, costuma-se dizer, tem um ditado que o indivíduo só muda por amor ou por uma grande dor, né? É isso? É o que gera transformação. É o que gera transformação. Vamos falar um pouquinho de Sete. Sete aparece no mito de Osíris e Ísis, né? Sete, ele é diferente de Ísis, né? Por quê? Porque Ísis sofre, mas Ísis é capaz de amar. Sete sofre. Sofre movido pela inveja, pela raiva, pela ira, pela revolta, pela mágoa, por se sentir injustiçado. Mas Sete não é capaz de amar. Essa é a diferença. Essa é a diferença, gente. Então, quando a gente se fecha em alguma coisa, tá? Seja uma ideologia, seja um princípio, seja uma ideia,
seja um sentimento, seja uma experiência, seja uma meta, seja lá o que for, a tendência é que a gente caminhe para a escuridão, para as trevas. Por quê? Porque a gente deixa de buscar a expansão. A gente fica preso apenas no foco, na contração. Né? E isso equivale a um funil. A imagem que eu trago para explicar isso é a imagem de funil. Você vai afunilando, né? Digamos, querendo cada vez mais sucesso, querendo ter cada vez mais experiências de prazer, querendo cada vez mais adquirir conhecimento naquela área, né? Querendo cada vez mais crescer em algum aspecto da sua vida, e tudo aquilo que não faz parte desse aspecto da sua vida é deixar de lado. Né? Então, isso equivale a você entrar dentro de um caixão. A força que nos conduz para dentro do caixão, ela é representada nesse mito egípcio pela força de Sete. Nós entramos dentro de uma prisão, dentro de um caixão, toda a vida que a gente quer ser aquilo que nós não somos. Então, e quem nos leva para isso é Sete. Esse ensinamento está ali presente nesse mito. Tá? Aí o que acontece? Como há, a partir disso, uma morte, né? uma, uma, uma limitação, um escurecimento da consciência, uma estagnação de vida, né? Isso vai, consequentemente, trazer o quê? Uma dissociação. O desmembramento da nossa consciência. E no mito aparece como desmembramento de Osíris. Osíris foi desmembrado em 14 partes. Né? Por que 14 partes? O que esse número 14 significa? 14 é 7 mais 7, né? 2 vezes 7, número 7, né? Não 7 do mito, né? Personagem do mito, mas 7, número 7. Então, 14, representando 7 duas vezes, né? O Lilian, seja bem-vindo novamente. 14 representando 7 duas vezes, simboliza que existe o princípio gerador de tudo na matriz, na fonte, lá em cima, e o reflexo desse princípio gerador de tudo aqui embaixo, no mundo das ilusões, no mundo da matéria. Por isso, 14, né? Então, a consciência desmembrada, né, ela é desmembrada tanto a nível espiritual, ou seja, no plano das ideias, das imagens, como também a nível material, no plano dos instintos. E esses pedaços, né, que foram jogados no Rio Nilo, de acordo com o mito, eles foram recolhidos, um a um, por Ísis. Eles lá atrás recolhem um. Só um pedaço ela não consegue encontrar. Ficou para sempre no fundo do Rio Nilo. É o falo de Osíris. Simbolizando que essa potência geradora, simbolizada pelo falo, tá? Essa potência está na matéria. Quando eu olho para a matéria, eu vejo na matéria, esse poder divino, essa potência unificada na forma de falo, unificada tanto espiritualmente como materialmente. E essa força que é inerente, que é estar dentro da matéria. E que nós conseguimos olhar para essa força parcialmente
toda a vida que a gente consegue levantar um véu de Ísis. A gente sente essa força. Quando levanta o segundo véu, sente essa força novamente. E assim por diante. Nós nunca iremos entrar em contato direto com essa força. Para sempre, essa força estará no fundo do rio Nilo, para sempre, né? Simbolicamente. Tá? Mas à medida que eu olho para a matéria, eu consigo sentir a emanação dessa força, desse poder criador, gerador, que está na matéria. Mas esse poder não é da matéria. Esse poder é do espírito, que ainda está na matéria. Ok? Até aí, gente, alguma observação, alguma colocação que vocês queiram fazer, um comentário, uma pergunta? Está claro? Na vida, tudo está camuflado. Uhum. Não é a ideia que dá. Tudo está camuflado, né? Tudo está camuflado. Tudo é um reflexo do que é, do que será e do que for. Né? Por isso que a canção de Isis tem isso. Eu, Isis, sou tudo que foi, o que é, o que será. Imortal nenhum jamais levantou o meu véu. Alguns mortais conseguiram levantar parcelas desse véu, ou parte desse véu, ou o primeiro véu, o segundo véu, o terceiro véu. Né? Mas não todos os véus. Né? Isso significa que enquanto estivermos participando, né, como lá nos orientais, da samsara, da roda da vida, das encarnações e reencarnações, nós não vamos compreender todo o mistério. Exatamente. Porque, porque enquanto ainda somos mortais, não temos como acessar a verdade. Isso. O absoluto, né? O absoluto. Ou é isso. E à medida que a gente vai acessando parcelas dessa verdade, desse absoluto, né, nós vamos criando filosofias, religiões, produzindo arte, produzindo ciência. Né? Mas nem a ciência, nem a arte, nem a religião, nem a filosofia vai nos conectar totalmente com o absoluto, mas com parcelas desse absoluto. Em outras palavras, tudo é símbolo. O conhecimento científico é simbólico, né? A metáfora indiana da psique é simbólica, né? É simbólica. Uma obra de arte, claro, é simbólica, mas parte de tudo é uma obra de arte como simbólica, né? A filosofia é simbólica, a religião é simbólica. Se a religião fala sobre Deus, é símbolo do poder superior. Né? O que nós falamos sobre o self é símbolo de algo que é misterioso. Mas a gente precisa criar o conceito de self para poder entender, né, a manifestação desse algo misterioso que fez com que aquele paciente adoecesse. A gente fala de self, a gente fala de sombra, aí a gente fala de energia psíquica e assim por diante. Tudo é símbolo, né, Lívia? Mas e me vem também aqui, Ivaldo, a imagem de que e de que esse caminho é individual, né? Sim. Porque a gente vai conseguir. É claro que a gente estando no grupo, estamos junto aqui, acessando mais, né? Em grupos maiores, é na manifestação com o outro que eu consigo, mas também eu preciso fazer esse trabalho, esse movimento de acessar individual. É como se cada célula fosse se elevar, né? Integrar a sombra, as trevas, a luz ali. Aí ela vai. É uma estrela. Estrelas, né? Somos as estrelas. Exatamente. O céu todo. Mas aí cada uma vai
Exatamente. E aí tem uma imagem, né? Tem muito a ver com isso que você está falando, que é a imagem da trajetória de uma partícula que faz uma elipse. Imagina uma elipse, né? Que é quase um círculo, mas não um círculo, né? Uma elipse. Ela vai se afunilando, depois vai se abrindo de novo para voltar para a sua origem, tá? Então, você imagina uma partícula de luz do Sol, né? Uma luzinha, né? Saiu do Sol, um raio de luz, né? Sai do Sol e vai para o universo. A trajetória que esse raio vai fazer, dentro de uma visão hermética, né? Não estou falando da visão científica, astronômica, né? Mas dentro da visão hermética, a trajetória é a trajetória de uma elipse. Vai se afastando do Sol, né? Vai no ponto mais distante do Sol, e depois tem que fazer um caminho de volta para o Sol, tá? Formando, então, uma elipse. Tá? Então, esse movimento, é isso que está falando aí, que o caminho é individual. O caminho de saída e de retorno para a fonte é individual. Eu tenho o meu caminho, a Lília tem o caminho dela. Eu posso até cruzar e caminhar ao lado da Lília durante talvez 100 anos, 200 anos, né? 10 anos, né? Mas depois eu vou me afastar naturalmente porque eu preciso seguir a minha trajetória. Tá? Então, vamos olhar para o aspecto qualitativo disso, né? Uma partícula do Sol, um raio de luz do Sol, que vai e atinge o planeta Marte, tá? Vai ter um aspecto, vai ter uma qualidade diferente de uma partícula, de um raio de luz, que atinge o planeta Vênus. A fonte é a mesma, o Sol, né? Mas quando se manifesta de forma qualitativamente diferente, né? Então, quando retornar para a fonte, cada uma dessas partículas vão trazer para essa fonte qualidades distintas. Uma conheceu mais a escuridão, outro conheceu mais a briga, o conflito, Marte. Outro conheceu mais o prazer, a alegria, Vênus, né? Outro conheceu mais a expansão, Júpiter. Outro conheceu mais a contração, o limite, né? Saturno. E assim por diante. Então, assim a Lília, assim o Evaldo, assim a Bem-vinda, todos nós temos nossas experiências, né? Não tem a experiência melhor, né? Ou a mais correta. Não tem. Tem experiência, né? Agora, tem um labirinto, como nós já vimos no ponto passado, a ideia do labirinto, né? Tem o caminho correto, que vai nos levar ao centro, e o caminho errado, que não vai nos levar ao centro. Né? Ok? Célia? Bom dia, pessoal. Bom dia, Célia. Bom dia, Paulo. Também bom dia, Beatriz. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigada. Bom dia. Só complementando aí esse caminho, né? Eu vejo assim, né, Valdo? É como se fosse incessante. É um incessante movimento, né? Que acontece ao longo da nossa vida, né? Oscilações são oscilações de ondas que vão e vêm sem parar. Uhum. Né? Mais ou menos assim, né? Que referindo a energia psíquica, né? Esse movimento infinito faz com que a gente esteja sujeito a ir de um extremo a outro sem perceber, não é? Mais ou menos assim, Sim. né? Sim. E aí a ideia da consciência, né, Célia? É muito importante a consciência, né? Nós termos consciência daquilo que está ocorrendo dentro e fora. Né? O máximo que nós podemos fazer é termos consciência. É isso. Tá? Sim. Dos processos instintivos, processos espirituais, processos mentais, processos emocionais, que influenciam nossas vidas. Ou seja, das imagens arquetípicas que influenciam nossas vidas e se manifestam nesses planos. Né? No plano mental, através das ideias, dos princípios, valores, né? No plano emocional, através dos sentimentos e emoções, no plano instintivo, através das questões físicas, fisiológicas, né?
no plano psíquico através das imagens que nós percebemos, né, das atitudes, padrões de comportamento que nós percebemos e que nós temos até certo ponto certo controle sobre isso. Né? Então, o que cabe a cada um de nós é termos consciência disso. Quanto maior a consciência, quanto mais consciência, mais fluxo, mais iluminação, menos trevas. Claro que a gente não vai dissipar as trevas, né? Mas um pouco mais de luz sempre faz bem. Ok? Ô, Evaldo, Não, e olha aqui, falando dessa trajetória com a psicologia analítica, né? isso. Eu falei que a gente faz esse movimento sozinho, no individual, justamente aí eu trago no período de individuação, mas eu não faço sem o outro também, sem o coletivo. Então, trazendo para a psicologia analítica, né, a gente começa num grupo pequeno, eu nasço através de 2 pessoas, eu vou tomando consciência, eu vou vivendo no coletivo, preciso desse coletivo para eu me ver, para eu me manifestar e tá, e depois eu vou fazer o processo individual sozinho de volta, Isso. Perfeito. né? Que é a individuação que o Jung fala que vai acontecer geralmente mais para o final da vida, né? Que a pessoa vai conseguir integrar tudo que ela vivenciou nesse coletivo. É um caminho só? É, mas ao mesmo tempo é coletivo, né? Paradoxo, né? É verdade. E olha só, que interessante, né? No primeiro momento, né, desse percurso, tá? Nós vamos para lugares, para regiões, para encontro com pessoas, com acontecimentos, né? Que às vezes são muito sofridos, marcantes, traumáticos, dolorosos, né? E que às vezes nessa caminhada inicial a gente se revolta, a gente se magoa, a gente quer se vingar, a gente é, começa a praguejar, começa a reclamar da vida, por que é assim, por que é assado, por que eu nasci assim, por que eu nasci ali, não aqui, né? E por aí vai, tá? Mas no final da caminhada, quando você está retornando, né, para a fonte, ou seja, para o sol ou para o self, tá? Você começa a entender, à medida que você vai amadurecendo, né, e vai ampliando essa consciência, você vai entender que não tinha outro caminho, não. Não tinha outro caminho. O caminho era aquele, né? As pessoas eram aquelas, os lugares eram aqueles, os encontros e desencontros eram aqueles, né? Para que você pudesse fazer o seu percurso, né? Então você começa a entender, né, algo semelhante àquilo que se conhece por destino. E nós vimos no encontro passado, através da figura das tecelãs, as fiandeiras, né, aquelas que tecem o destino dos seres, né, a existência dessas forças que guiam nossas vidas, né, que promovem os encontros e desencontros de nossas vidas. No mito de Ísis e Osíris, é a mesma coisa. Né? Quando Osíris é colocado no caixão e depois o caixão é colocado no rio Nilo, né? O Nilo vai levando aquele caixão. Tá? Mas, por acaso, entre aspas, né? Por acaso, entre aspas, né? O caixão, ele esbarra numa árvore, numa acácia. Ele tem um cheiro maravilhoso, o cheiro das acácias, né? Um cheiro muito bom, né? E aquele cheiro das acácias faz com que Isis encontre o caixão, porque ela é guiada por esse cheiro das acácias. Tá? Então, mostrando que o que a gente pode entender por acaso, né, por mero acaso, não é um mero acaso. É um fluxo. O Rio Nilo representa o fluxo da vida. O fluxo da vida leva os íris para uma árvore acácia. E Isis vai encontrá-lo nessa árvore acácia. Então, essa ideia do fluxo, né? À medida que a gente vai ampliando essa consciência e vai se conectando, né, com aquilo que nos transcende, com a totalidade, e na teoria indiana é chamado de self, nós vamos entender que existe um fluxo que guia nossas vidas.
Então, quando a gente entende que existe um fluxo de nossas vidas, não tem por que mais a gente praguejar, reclamar, se revoltar diante de tais condições. A gente vai entender que tais condições foram necessárias, por alguma razão, por algum propósito, né, para a nossa existência. Claro que a gente não pode esperar que isso ocorra em um indivíduo que está ainda formando o ego, fortalecendo o ego. Claro que esse indivíduo que está ainda nesse processo de vida, de formar o ego, de fortalecer o ego, ele precisa se revoltar, ele precisa ter raiva, ele precisa, né, sentir a raiva para ter força egóica para enfrentar os obstáculos, os desafios. Né? Porque é através dos obstáculos, dos desafios, que a gente cresce. A força que traz os obstáculos, os desafios, no mito de Ísis e Osíris, essa força é representada por Sete. Né? Olha, quando a gente olha lá de cima, né, assim, digamos que a gente conseguiu evoluir aqui bastante, né, em termos de consciência, a gente consegue estar lá no plano da unidade, e quando a gente olha lá do plano da unidade, não existe separação de opostos. Então, não existe o bem e o mal. Não existe. Tá? Quando a gente está aqui embaixo, certo? A gente percebe a dualidade, a gente percebe a separação dos opostos, dos princípios em opostos. Tá? Então, existe o bem e existe o mal. Tá? Então, existe a força de expansão e a força de contração. A força que movimenta, né, que impulsiona, e a força que gera o atrito, que segura. Né? Só que, se a gente pensar bem, até em termos de física, o movimento só ocorre graças ao atrito. Né? Então, eu preciso fazer uma força no chão, com o meu pé direito, poder eu ter força para avançar com o meu pé esquerdo e assim por diante. Eu vou andando. Né? Se não tiver atrito, não tem como eu andar. Se não tiver gravidade, né? Como é que eu vou andar? Não tem como eu andar. Né? Então, para haver evolução aqui no plano da dualidade, tem que ter a força contrária. Por isso que 7 é importante. O personagem 7 é importante. Né? Por isso que as dificuldades, os conflitos, os obstáculos, as dores, os sofrimentos da vida são necessários para a evolução, para o desenvolvimento. Né? Claro que quando a gente está lá na briga, na peleja, na luta, né? A gente não quer essa briga, não. A gente não quer essa luta, não. Né? Esse atrito, esse conflito, não. Mas depois que a gente supera, a gente sai fortalecido, renovado, revigorado. A gente cresceu espiritualmente. Então a gente passa a dar graças a Deus ao nosso inimigo, ao nosso oponente, porque ele nos fortaleceu. Né? A gente agradece aquele transtorno depressivo, aquele transtorno de pânico, depois que a gente supera e cresce com aquilo. Né? Mas na hora do pânico, né? Na hora da crise de ansiedade, a gente quer tudo na vida, menos isso, menos a crise de ansiedade. Né? Qualquer coisa que oferecer para a gente vai passar, a gente toma, está fazendo, para poder a gente se livrar daquela ansiedade. Né? Daquele pânico, daquela depressão. Então, olha só o movimento, né? Na ida, né? Que a gente não tem consciência ainda, é necessário se revoltar, é necessário brigar, é necessário o conflito, é necessário, né? Tudo isso. No retorno, é necessário a gratidão, é necessário a amorosidade, é necessário a tolerância, né? Tudo isso. Mas só no retorno. Se eu fizer o inverso, se eu inverter, olha, no começo comece com a gratidão, comece com a tolerância, você não sai do campo, você não faz nada. Né? Então, cada coisa no seu devido lugar. Ok? Séria? Ou não, séria? Valda, porque eu fiquei aqui a pensar, né, na questão da dualidade, né? Uhum. Está relacionado também aí desse texto de raciocínio, assim, onde nos dizia, né, como eu lembrar daquele livro, que não existe doença que não seja, ao mesmo tempo, uma tentativa infeliz de cura. A doença traz a Aí, cura dentro dela, né? Não e somente a cura aí, física, né? Mas a cura do indivíduo como todo, como totalidade, né? aí, né, Vato, quando ele diz isso, diante dessa dualidade, né, sempre Uhum. presente estão a escuridão que se oculta em a pequena luz.
uma escuridão que está ali, ou seja, a escuridão está se manifestando, mas ali está oculta uma pequena luz. Né? Às vezes é um chamado, às vezes aquela doença nos trouxe para o indivíduo refletir, né? Fazer uma transmutação em si, no seu interior, né? No Isso. profundo interior, não sei. Não sei se eu penso assim, tá? É isso que eu queria. Perfeito. Falando um pouquinho, né, desse plano aí da dualidade, né, em busca da unidade, né, trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho sobre esse símbolo da teosofia, tá? Então, tem várias coisas para a gente aprofundar aqui, mas não tem o caso nesse momento, tá? Mas eu queria destacar a frase, né, que acompanha esse símbolo da teosofia. Não há religião superior à verdade, tá? E ilustra muito bem aquilo que a gente vem conversando aqui. Caminhos para o absoluto, caminhos para a verdade, nós temos basicamente 4 caminhos: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Tá? Nós já vimos isso até, inclusive, no primeiro encontro desse grupo aqui de estudos. Tá? Mas nós temos que entender que são caminhos para o absoluto, para a verdade. Tá? Se eu pegar esse caminho, a ciência, ou a filosofia, ou a arte, ou a religião, e colocar no lugar o absoluto, eu estarei me perdendo dentro do labirinto. Né? Mas se eu entender que são caminhos, tá? E que mais importante do que os caminhos é como eu faço a caminhada, né? Aí sim, eu vou conseguir trilhar uma jornada, fazer uma jornada na direção do absoluto. Tá? E aí, para finalizar aqui essa pequena reflexão, tem muito mais coisa que a gente vai discutir sobre isso, né? Mas para finalizar, nós vemos aqui a serpente, né? A serpente que engole o próprio rabo, né? Esse símbolo aqui. Também ilustrando aquela ideia de aprisionamento, né? Nós estamos aqui dentro, cativos, presos, dentro desse círculo formado por uma serpente que engole o próprio rabo. Tá? Mas a ideia de todos os cultos e mistérios, que nós já estamos discutindo aqui, vamos discutir posteriormente, a ideia de que existe uma forma de transcender, de sair, de escapar dessa prisão. Tá? Então, qual é essa forma? Essa forma é simbolizada pelo processo de morte e renascimento. Mas o que é esse renascimento? O que trata, o que representa esse renascimento? Representa uma ampliação da consciência. Tá? Como que ocorre isso? Então, à medida que a gente se despoja, à medida que a gente morre para algumas coisas, para alguns aspectos, e a gente se abre para coisas novas, que podem nos levar para o transcendente, isso representa um renascimento. Um pequeno detalhe, esse movimento é para o infinito. Tá? Nós vamos passar por inúmeras mortes e renascimentos, para que a gente possa entender que existe sempre um mundo da matriz que gera todo o mundo manifesto. Tá? Então, sair desse aprisionamento urubórico, tá? É a gente caminhar para a fonte, caminhar para a matriz, para aquilo que gerou todo o plano manifesto. Tá? Então, é isso que nós temos em mente. Tá? Nós temos que caminhar para aquela região superior que nos transcende. E na psicologia analítica é conhecido como self. Então nós temos que caminhar para nos conectarmos cada vez mais com o self. E isso só ocorre através de um processo de morte e renascimento. Tá? Gente, só um minutinho e volto já.
Então, gente, com isso, né, concluímos a primeira questão apenas, né, do nosso estudo de hoje, né, nosso estudo de Egito. Tudo isso era a primeira questão. Né? Pelo horário aqui que nós temos, deixa eu só passar comentando as demais questões aqui, tá? Então, a segunda questão é, segundo o hermetismo, Osíris e Ísis representam quais princípios, tá? Então, segundo o hermetismo, nós temos os dois princípios que têm a ver com a lei de gênero, né? O princípio masculino e o princípio feminino. O masculino que tem a força geradora, criadora, de emanação, né? E o feminino que tem a força de receber, conter, né? E de amar da forma feminina. O amor que se expressa na forma feminina é o amor de se colocar à disposição do amado. Estou falando de princípios, gente, viu? Falando mais uma vez de princípios. Né? Então, é esse amor devocional. É o mesmo amor devocional que nós encontramos no Bhagavad Gita. É o mesmo amor devocional que nós encontramos na obra de São João da Cruz. De se colocar como um servo de algo que nos transcende. Tá? O amor masculino, na forma masculina, esse amor é o amor de sacrifício, né? De renúncia. Pode até parecer um pouco, né? Se colocar como servo e renunciar, mas tem uma variação, tem uma pequena diferença. Tá? Quando, por exemplo, o pai resolve colocar seu filho como cordeiro para expiar todos os pecados do mundo, né? Dentro da visão cristã, né? Esse é o amor de sacrifício, esse é o amor masculino. Tá? Quando se resolve abrir mão de muita coisa para viver em nome de algo que você reconhece como mais importante, tá? É a atividade devocional, é o amor do feminino. Tá? Então, nós temos aí Osíris e Ísis, esses dois princípios, o princípio masculino e o princípio feminino. O princípio masculino, na sua qualidade, tem uma qualidade de expansão, de ação, portanto, é um princípio ativo. Tá? E Ísis, como feminino, ela não é ativa, ela é reativa. Ela vai em busca de Osíris porque Osíris se perdeu, porque Osíris foi colocado no caixão, porque Osíris foi levado pelo rio, porque Osíris foi desmembrado. Então, ela reage, né? Ou seja, é uma ação passiva, não ativa. Ok? Então, são as características desses dois princípios, masculino e feminino. Isso nós temos também na psique, né? Só que um detalhe, a consciência, ela pode, às vezes, funcionar como Ísis, às vezes, funcionar como Osíris, tá? A mesma coisa é inconsciente. O inconsciente pode agir de forma feminina, pode agir de forma masculina, né? Forma masculina ativa, propondo, apresentando, gerando, né? De forma feminina reativa, compensando os excessos, as faltas, as falhas da consciência. Ok? Terceira questão. Segundo o hermetismo, o que o Sol e a Trindade solar representam? Vocês viram essa parte do texto? Não? Eu vou ver, bem-vindo, Lívia. Sim. Sim, que Ísis deu origem ao Sol, não foi? Isso. Isso. A Trindade é que eu não lembro. Os três sóis.
atividade solar, os 3 sóis. Né? Quais são os 3 sóis? O sol do nascer do sol, o sol do meio-dia O dia e o pôr do sol. e o sol do pôr do sol. Entendi. Né? Então, o que é que esses 3 sóis representam? Né? Representam o movimento da consciência. Né? Que Jung descreve muito bem no livro Natureza da Psique, quando ele fala das etapas da vida humana. Né? O primeiro momento da vida é o de expansão, o sol caminhando para o meio-dia. Né? O segundo momento da vida é o sol do meio-dia, né? Pleno, cheio, né? Iluminando tudo. Né? E o terceiro movimento da vida, assim como da psique, né? É o sol que vai caminhando para o poente. Né? Consciência vai diminuindo, vai se recolhendo. E se nós pensarmos bem, existe até um quarto sol, né? Que é o sol da meia-noite, né? É o sol da meia-noite. Que é a morte do sol, né? A morte da consciência para o ressurgimento, para renascer novamente, né? Então, esse processo de morte e renascimento sempre, né? E o sol simbolizando a consciência, simbolizando o psiquismo, psique, né? O sol como Horus, filho da matéria, Ísis, filho do espírito, Osíris, né? Mas o sol que vai ter um inimigo, né? Horus vai lutar contra Sete. Né? Então, na própria psique, existe a dualidade, ego e sombra. Né? A sombra sempre querendo destronar o ego. Né? E ego sempre lutando contra a sombra. À medida que ele luta contra a sombra, ele vai crescendo, ele vai ampliando sua consciência. Né? Para além dos dois, existe o princípio, né? Gerador dos dois. O princípio representado por Osíris, né? Mas para além de Osíris, existe o Criador de tudo. Né? Amun-Ra, né? O Criador de tudo. Então, imagina que Osíris seria uma manifestação de céu. E o self, antes da manifestação, seria Amun-Ra. Né? Então, o self, antes da manifestação, contém a sombra e contém a luz. Quando ele se manifesta, ele traz um aspecto da consciência, porque ele traz luz. Aquilo que não tem a ver com essa luz, fica no inconsciente, é sombra, pertence ao reino de Sete, né? Fazendo um paralelo com a mitologia egípcia. E assim por diante. De forma que nós vamos ter culturas que vão priorizar olhar para o universo dentro de uma visão de trindade, ou seja, tem 3 partes, tá? Ou outras culturas vão olhar para o universo, para a vida, e vão encontrar 4 partes. Tá? A quarta parte é aquela parte que quer chegar, mas às vezes não é bem aceita, é rejeitada. Seria a sombra. Tá? Então, nós podemos entender o movimento do Sol como 3 sóis, né? Os 3 sóis, a trindade solar, mas podemos incluir um quarto Sol, o Sol da meia-noite, que já amplia a nossa visão do universo, né? Mostrando que existe uma outra etapa da vida. Os chineses, a cultura chinesa, a filosofia chinesa, conseguem compreender o mundo dentro dessa quaternidade, né? Através do aspecto yin e yang. Né? Então, existe o yin e o yang, ou seja, a escuridão faz parte da vida, faz parte da manifestação. Então, já entrou, já está contida, já recebeu a escuridão. Né? É diferente de uma cultura que tem uma visão apenas da trindade. Né? Assim, o mal, o negativo, deve ser rejeitado, deve ser expulso, deve ser destruído, deve ser eliminado. Mas são formas de olhar para o universo, né? Através da trindade ou através da quaternidade. E a psicologia analítica propõe, né, que nós possamos olhar
tanto da forma da divindade como da forma da paternidade. Ele faz isso muito bem quando ele vai escrever, por exemplo, sobre a Assunção de Maria, né, o reconhecimento da Maria como representante da matéria, da sombra, daquilo que é negativo, né, que isso representa um avanço cultural e um avanço também no desenvolvimento psíquico da humanidade. Quarta questão. Qual a relação entre o Sol Invictus, a vida de Jesus e o Self Indiano? Então, o Sol Invictus é aquele que não consegue ser vencido, né? Nunca foi completamente derrotado. Ele até quase que desaparece no dia 24 de dezembro. Né? Quase que se acaba o dia 24 de dezembro, mas ele renasce. E começa um novo ciclo. Então, isso tem uma relação direta, né, com a vida de Jesus, com o mito cristão de Jesus, né? E a mesma coisa com o self-indiano, né? Assim, tem momentos da vida humana, cada um de nós, né, que o ego fica tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, né? E não tem nem espaço para o self. Né? É somente o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, as minhas metas, os meus objetivos. Ego, né? Somente ego. Self, self, nem existe self, nunca vi isso na minha vida. Né? Quase que é vencido o self, mas ele consegue renascer. Ele traz um elemento novo, transformador, né? Às vezes na forma de uma doença, de uma patologia, de uma dor muito grande, né? Mas ele volta com toda a sua potência a influenciar a vida do indivíduo, mostrando que sim, o ego pode morrer, mas o self não. Então, essa é a relação entre o Sol Invictus, a vida de Jesus e o self proposto pela psicologia analítica. Tá? Quinta questão. Os três sóis, compreendidos esotericamente, né? Esotericamente com S, apresentam a estrutura tríplice do homem. Como essa compreensão íntegra no modelo da psique proposto por Jung. Né? Então, nessa estrutura tríplice do homem, como nós já vimos, né? O homem é matéria, o homem é espírito, mas o homem também é psíquico. Tá? Então, o Sol, né? Ou seja, o Sol como representante da consciência agora, ele está ali iluminando muito mais a matéria. Então, durante um momento, etapas de nossas vidas, né? Nós somos os nossos instintos, nós somos o nosso corpo físico, nós somos a nossa fisiologia e tudo aquilo que ela pode nos proporcionar, e é só isso. Em outros momentos, né? Isso já não importa mais, o que importa são os valores, os princípios, as ideias que nos regem. O Sol está brilhando agora na esfera espiritual. E em outros momentos, na dúvida, no conflito, no sofrimento, né, o Sol está iluminando o campo da dualidade, né, a psique. A psique que sente efeitos da dimensão material, fisiológica, e da dimensão espiritual, os princípios, os valores, as ideias. E às vezes o Sol está ali, né, iluminando as dúvidas, as certezas, né, os conflitos, conflito moral, né, que às vezes a gente experiencia em nossa alma. Então, seria mais ou menos isso, né, o que os três sóis, né, dentro da teoria do ano, poderiam representar. Né, assim, a nossa consciência, nesse momento, está focada em quê? Né, no nosso corpo físico, na nossa fisiologia, ou não? Nas ideias, nos valores, nos princípios, né? Ou na dualidade. Aí eu me lembro de uma música do Raul Seixas, né? Que ele diz, né? Tem uma passagem valente que diz que duas coisas o preocupam nesse instante: o segredo do universo e a parcela que vai vencer. Né? Então, é a nossa psique, né? Ela foca às vezes no transcendente,
E foca muitas vezes no cotidiano, problemas do dia a dia, né? Então, esse sol dual, que é o sol da psique. Esse sol que carrega junto com ele a sombra, né? É Horus, que ao existir, existe, mas sentindo a interferência de Sete na sua vida. É Arunã e Ahura Mazda, dentro do Mitraísmo, né? Os dois ali, um conflito por toda a eternidade. Sendo que a ideia básica dessas mitologias todas é que no final dos tempos, né, a luz vai vencer as trevas. Algo semelhante nós encontramos no livro das Revelações, né, no Apocalipse, né, as Revelações de João. Né, assim, no final dos tempos vai ter tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas no final, né, o bem vai vencer o mal. Então, no final de tudo, né, o que vai haver é a consciência. Saindo da consciência, saindo da fonte, né, embora que seja uma fonte, uma consciência universal, sem diferenciação, saímos dessa consciência universal, nos diferenciamos, nos afastamos dela, negamos ela, né, focamos na matéria, fomos colocados na cruz da matéria, ou dentro do caixão de Osíris, fomos desmembrados, né? Mas o princípio que existe na matéria, o faro de Osíris que está na matéria, o amor da matéria por esse faro, o amor de Ísis por Osíris, né, vai nos unir novamente, vai nos reintegrar novamente e vai nos mostrar o caminho para as estrelas, para que eu possa fazer o retorno para a casa do Pai. Né? E pegando aqui já a parábola cristã da Bíblia, né? Retorno para a casa do Pai. Retorno do filho próprio, que se afastou da casa do Pai e que vai retornar para a casa do Pai um dia. Com todas essas ideias, gente, que nós estamos discutindo aqui, que nós encontramos nesses mistérios, né? São ideias, portanto, arquetípicas que estão presentes dentro da teoria indiana, onde, por exemplo, fala da relação ego-self. O ego precisa se afastar do self para poder existir, né? Para isso ele precisa, inclusive, negar o self, dizer que só existe ele, né? Negar a dualidade, se apegar às suas certezas ilusórias, mas entendê-las como verdade absoluta. É necessário que isso aconteça, para depois, através de sofrimento, ser convencido de que existe a dualidade, para que depois ele possa caminhar para transcender a dualidade, quando ele conseguir se conectar com a origem de tudo, que é o self. Aí ele passa a reconhecer o self e passa a retornar para o self. São dois movimentos, né, de desenvolvimento do ego. O movimento do egocentrismo, né, vamos caminhar para o ego, a consciência está direcionada para o ego, e o movimento, né, que vai levar o ego de volta para o self. Os movimentos descritos, por exemplo, por Erich Neumann, né, nos seus livros. E aí, para finalizar, o que revela a tabela de Mises, né? É a mesa bem-vinda de Mises, né? Então, o que nós encontramos aqui, né, dentro de um conhecimento esotérico, né? E vamos limitar esse ar, né? Isso dentro dessa concepção esotérica barra hermética, tá? Ou seja, dentro do ponto de vista do hermetismo, o que nós encontramos aqui na mesa bem-vinda de Mises, nós discutimos quando nós estávamos discutindo os 22 arcanos maiores do tarô. Tá? Então, com o desmembramento, né, com a separação das partes de Osíris, né,
essa potência da unidade, ela passou a se manifestar em partes do universo, né? Trazendo algumas parcelas da verdade absoluta. A verdade absoluta ela foi desmembrada, tá? E para que nós possamos retornar para essa verdade absoluta, nós temos que fazer uma trajetória passando por alguns caminhos peculiares. E esses caminhos peculiares foram descritos pelos 22 arcanos maiores do tarô. Tá? Arcano 1 até o arcano 22, né? Ou arcano 0 até o arcano 21, de acordo com a concepção, com a visão que a gente vai ter sobre o tarô. Então, esses arcanos, eles revelam ou possibilitam para que o adepto possa atingir aspectos dessa verdade absoluta. Aspectos esses que são mistérios, que sempre são mistérios. A gente nunca vai acessar diretamente esses mistérios, mas os arcanos vão possibilitar a existência de símbolos que, aos poucos, irão funcionar para ampliar nossa consciência, para nos conectar com a sabedoria profunda, transcendente, né? Maior do que a nossa sabedoria agora. Ok? E para a gente finalizar esse encontro de hoje, gente, espero que tenha sido muito proveitoso. Temos aqui 10 minutinhos, vou passar a palavra para vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, uma colocação, fique à vontade, começando aqui pela série. Só para interagir assim, tudo isso, né, é uma conexão profunda, né, universal. Ou seja, entre tudo que existe no tempo passado, presente, futuro, e que essa totalidade, né, toda transcende a compreensão, nossa compreensão, né, trazendo assim uma reflexão, né, uma noção de unidade, da unidade cósmica. A nossa compreensão egóica sempre vai ser limitada, né? Porque o nosso ego é finito, né? Ele vive, né, se manifesta, se realiza num plano tridimensional, tá? Aquilo que está para além do tridimensional fica mais complicado para o nosso ego acessar, assimilar. Então, o céu vai se conectar de forma simbólica com aquilo, tá? E o símbolo vai trazer apenas parcelas daquilo que seria absoluto. Não todo absoluto, mas aspectos menores desse absoluto. Portanto, a nossa compreensão, nosso conhecimento sempre vai ser parcial, né, em relação ao absoluto. Nesse sentido. Então, o ego que vai se conectar com o self, por exemplo, sempre vai se conectar com aspectos do self, mas nunca com o self como um todo, com a totalidade. Mas, assim, Evaldo, nunca chegando, né, no sentido, assim, a totalidade. Isso. Caminhando sempre, mas nunca chegando, né? Vai ser mais ou menos assim. É isso que eu compreendo. Ok, a aula está ótima. Está muito relacionada com a arte de Osíris e Isis e Osíris, lá no livro do Neumann, né? Que é a história das origens da consciência. Isso. Muita relação lá. Bom dia a todos. Foi ótima aula. Excelente final de semana. Vai ser. Tchau. Vou sair aqui, tá? Lília, bem-vinda. Pia, quero comentar alguma coisa? Eu nem quero dizer, mas olhando para esta mesa, é só apresentada quando a pessoa entra no estado de iniciado. Eu não consigo te ouvir, Lília.
estou eu a dizer que esta mesa, nesta história de Isis, mas que já vem antes, supostamente, é quando a pessoa entra num estado de iniciado, é que lhe é apresentada Sim. esta mesa, não é? Porque Isso. iniciado, supostamente, esta mesa pode ser interpretada de N maneiras, mas sempre num nível mais elevado, porque os símbolos podem ligar ao cosmos, pode ligar ao desenvolvimento humano, pode ligar a tudo que, no fundo, mas é aquela visão geral, que aqui eu, segundo me apercebi, não é? Que é uma mesa cheia de símbolos que ainda estão a estudar, porque aqui pode-se dizer que está aqui a história do início, dos inícios, dos iniciados, ou dos sábios, ou como começou a nossa história, não é? E como há um caminho interessante. Exatamente, né? E olha só, quem é o iniciado, né? O iniciado é aquele que passou por um rito de morte e renascimento para que ele pudesse estar preparado para entender que existe um plano que nos transcende, uma dimensão que nos transcende, que gera tudo que existe aqui no plano material. Tá? Então, o iniciado, em outras palavras, é aquele que entendeu, depois que passou por um rito de iniciação, que existe uma matriz, pegando a linguagem mais atual, né? Existe uma matriz, existe uma fonte de tudo que existe aqui no plano material. Esse é o iniciado. Então, uma vez que você passa a entender que existe uma fonte de tudo que está aqui, tá? Você, então, é convidado para caminhar na direção dessa fonte, na direção dessa matriz. Então, o iniciado é aquele adepto que está preparado e que foi convidado para fazer uma jornada na direção da matriz, para atingir a matriz, para sair desse plano material, para sair do caixão, para sair da cruz, né? E caminhar para a fonte, para o mundo verdadeiro. Sair do mundo ilusório e para o mundo verdadeiro. Esse é o iniciado. E a mesa, Também né, mostra o caminho, mostra as etapas desse caminho, dessa jornada. ia dizer que o que é também engraçado, porque hoje as pirâmides do Egito aprendeu-se como é que se diz, templos, ou não é caixão, como é que se diz, os túmulos para meter lá os faraós, ou seja o que for, não era? As pessoas importantes. Mas, no fundo, isto mostra que as pirâmides serviram para esses ritos de morte e renascimento. Por isso, houve muita gente que morreu para conseguir entrar lá. E não é fisicamente, porque os ritos ocorreram porque ele tinha uma porta de entrada, não era? E para as pessoas experimentarem ou viverem, aprenderem aquilo que, no fundo, o que estava aqui nesta tábua. Portanto, não era simplesmente como nos queriam fazer crer, de que a pirâmide era simplesmente um túmulo em que se guardava lá todos os bens e que as pessoas morriam porque algumas, não era? Tinham o privilégio de lá serem enterradas e teriam um caminho aberto para o céu. Exatamente. Exatamente. Nessa visão esotérica, né, na verdade, as pirâmides, elas eram templos, né? Templos em que ritos iniciais ocorriam, preparando as pessoas para as iniciações. Então, os faraós, assim como alguns sacerdotes, eram os iniciados nesses templos da pirâmide, né? E ocorria na pirâmide o que ocorria até de pouco tempo aqui no Ocidente, nas igrejas.
Algumas famílias importantes eram enterradas na própria igreja. Mas a igreja era um templo. A função da igreja não era ser um cemitério, né? Mas também podia realizar o enterro de algumas pessoas dentro das criptas, né? Eu acho que não é isso, cripta das igrejas, né? Então, a mesma coisa é em relação à pirâmide. A pirâmide era um templo, um local sagrado de iniciação. E algumas pessoas iniciadas poderiam ser enterradas dentro dessas pirâmides. Mas a função primeira, principal, era a função de um templo, não de um local para poder enterrar o morto. Onde nós olhamos para isto dizendo assim, Platão, Aristóteles, viveram estes ritos. Eles estiveram aqui, deixaram a mesma mensagem. O Hermes Trismegisto, acho que antecede isto, por isso provavelmente viveu antes, umas centenas de anos antes, e que já deixou uma mensagem para a frente e que foi explorada aqui. E Platão ainda se fala nos dias de hoje, não é? Aristóteles e por aí fora, e que parece que estão mais perto de nós do que provavelmente Hermes Trismegisto ou Ísis e Osíris, mas, no entanto, eles viveram estes rituais aqui dentro desta filosofia ou dentro desta espiritualidade, dentro desta busca como iniciados. Exatamente. Aí você começa a entender que esses ensinamentos secretos, né, que se manifestam nesses mistérios, nesses ritos, nessas religiões, faz parte de um grupo de ensinamento. É um grupo só de ensinamento. É o mesmo ensinamento. Tá? É a mesma ideia que está sendo transmitida. Só que vai ter uma aparência diferente de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com o povo. Mas é a mesma ideia. Isso faz parte, né, de um conhecimento filosófico conhecido como filosofia perene. As pessoas podem pesquisar o que é a filosofia perene. Né? Tem até alguns livros interessantes, né, sobre filosofia perene. É a história secreta da humanidade e a história sagrada da humanidade. São dois livros bem interessantes, vale a pena ter esses dois livros. A história secreta da humanidade e a história sagrada da humanidade. São dois livros de filosofia perene, né, que tenta fazer esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui, né? Observar várias culturas, vários povos, identificar os ritos, os mitos, as crenças, e observar qual é a relação que existe entre eles, né? Identificar o mesmo ensinamento, a mesma ideia que está sendo transmitida, né? Então, nós temos aqui de cara já uma ideia muito básica para todos nós que estamos lendo esse livro aqui, a ideia da unidade, que todos fazemos parte dessa unidade, que nos separamos dessa unidade, mas que estamos caminhando de volta para essa unidade. Então, essa ideia é transmitida em toda a religião. Ok? Lívia, se levantou a mão, Lívia. E aí, essa unidade, né, que lá no Tao Te Ching é o absoluto, não é isso? Isso. É usado, vem através de diferentes símbolos, né? Os símbolos é que vão mudando de acordo com a cultura, né? É o símbolo. E esse, agora eu vou voltar, eu te perguntei isso uns dias atrás, e agora me misturou aqui um pouquinho. Esse é o esoterismo com S. Isso. Porque ele se baseia em tudo isso, na junção de tudo isso, ele tem uma consistência, um embasamento, porque nessa filosofia, o esoterismo com S, ele tem essa fundamentação em todas essas, como poderíamos dizer, na filosofia perene, que é no Yorubá, lá no Tao Te Ching, lá nos egípcios, na Grécia, em Platão, no mito da caverna, e aí a gente tem todo esse embasamento para trazer na teosofia, para trazer tudo isso, porque são conhecimentos que partem
de uma unidade, mas de forma de símbolos, através de símbolos diferentes. E o esoterismo com X não é assim. Aí me explique só um pouquinho sobre ele. Ele parte do... Aí é o seguinte, nós temos duas forças, né? A força da luz e a força das trevas. Nós temos aí 7 e temos Osíris, né? Vamos falar assim, ok? Então, digamos que eu sou regido pela força de 7, pela força das trevas. Eu quero poder, tá? Eu quero dominar outras pessoas. Eu quero que as pessoas me sigam, trabalhem para mim, né? Me alimentem, me dê riquezas, né? Aí eu vou juntar aqui algumas pessoas, tá? E vou vender uma ideia, baseada na verdade. A ideia é baseada na verdade, mas não é verdade. É uma verdade manipulada para atingir os meus propósitos, os meus objetivos, tá? Aí eu digo para todo mundo, olha, vocês vão ser salvos, vão ter a vida eterna, vocês vão ser isso, aquilo outro, se vocês fizerem isso, aquilo outro. Tá? E na hora que aparecer um esperto, do outro lado da rua, como eu sou esperto, eu mando matar aquele esperto, eu mando destruir aquele esperto, eu passo a dizer que aquele esperto é um mentiroso, é um falso, está enganando as pessoas, né? E aí eu domino também o outro lado da rua, domino a outra aldeia, e assim por diante. Né? Então, eu formei um país, eu formei uma religião, para sustentar o meu poder, o meu país, a minha religião, eu criei um exército, né? E grupos de pessoas escravizadas. Eu dou para elas aquilo que elas querem ter nesse plano material. Nesse plano material, elas querem ter uma ilusão de uma vida eterna, porque eu vou dar isso para elas. Né? Elas querem ter repouso, dinheiro, lazer, esporte, né? Prazer, ok, eu vou dar isso para elas. Desde que elas me sigam. Tá? Então, esse esoterismo aí é o esoterismo com X. Todo mundo vai conhecer as ideias que eu estou vendendo aqui, que o sacerdote está vendendo, né? Mas dentro de um sistema que aprisiona. Força das trevas, força de 7. É o caixão. Está todo mundo no caixão. Está todo mundo na cruz, pegado na cruz. Tá? Mas aí tem um cara ali, do outro lado da rua, né? Que ele vê a marmota do Evaldo, vê a arrumação do Evaldo, né? Ele teve acesso a alguns conhecimentos que o Evaldo teve, e ele viu assim, poxa, não é bem assim não, peraí, tá errado. Né? O que o mestre tal lá ensinou, ele não ensinou que nós deveríamos escravizar ninguém, não. Foi isso que ele ensinou. Ele ensinou que a liberdade era o mais importante. O livre-arbítrio deveria ser defendido por todos. Mas, espera aí, eu vi que o meu vizinho tentou ir contra ele, foi morto, foi destruído. Eu não sou abestado, eu não vou também querer ser morto, destruído. Né? Aí eu passo a fazer alguns encontros, né? Com algumas pessoas que eu reconheço como dignas e merecedoras de receber aquele ensinamento. Né? E eu crio técnicas, meios de passar esses ensinamentos, de forma velada, de forma esotérica com essa. E mesmo que o espião do dono lá, do rei, lá daquela nação, diga assim, olha, ele está ensinando que não pode ensinar, eu vou mostrar, não, o que está aqui, está dito, é o que o rei está dizendo. Eu não contra ele, não. Eu estou dizendo que todos nós devemos defender e dar nossa vida para o rei, em nome do rei. Só que esse rei não é o rei, entendeu? Esse rei é o poder superior, está para além do rei. Eu ensino isso para os outros, né, sem bater de frente com o rei. Aí vai surgindo o ensinamento esotérico para isso. E eu vou ensinando técnicas, criando técnicas de transmitir esse ensinamento secreto. Eu vou ensinando técnicas como meditação, contemplação, né, onde algumas pessoas vão conseguir ter acesso a algumas informações que não vai ser transmitida pela internet, nem no papel, né, mas através da visão interior, ou, como se diz, dentro da parapsicologia, através de um desdobramento de uma viagem astral. Quem que vai controlar isso?
É. Perfeito. Hum? Foi perfeito. Aí Ok. surge o esoterismo. Né? Aí Fechou. o esoterismo, né, dentro do taoísmo, ele existe na China comunista. Existe, tranquilamente. Mas quem vê, né, quem não tem concepção disso, compreensão disso, não. É só o Tai Chi Chuan, é só o movimento que os velhinhos fazem. Foi. É só o movimento que os velhinhos fazem. Faz mal a ninguém, né? Não vai derrubar o Partido Comunista Chinês, né? Mas vai libertar as pessoas, entendeu? Isso. E você trouxe através da manipulação, através da escravidão, né? Nesse sentido do poder também, e, e também e da negação da sombra. Isso. E não vamos nos afastar de tudo que é ruim, de tudo que é sombra, não vão me ver você fazendo isso também, além de né, escravizando naquela situação, a verdade vem só através de mim, né? É. Do poder, né? A verdade, eu é que estou trazendo a verdade, Uhum. e então se afastem da sombra. Não é se afastar, é integrar, é o movimento que o Jung fala, né? É você tem que Exatamente. integrar e reconhecer que ela existe, não é deixar de ouvir. Aí a gente traz para os dias de hoje, não posso ouvir notícias ruins, não posso ver a pessoa ruim, não posso estar perto. Não, você está no mundo, você pode não pertencer, não estar, né, fusionado a isso, mas você precisa reconhecer e acolher a sombra, o negativo, a Isso. treva, né? Isso. E nessa manipulação do esoterismo com o X, ele faz isso também, né? Isso. Exatamente. E isso acontece com muita frequência, inclusive naqueles que se dizem ser esotéricos com S, que não são, às vezes não são, são esotéricos com X. Também querem Entendi. manipular, querem escravizar, querem dominar, querem ter Sim, adeptos, seguidores, né? sim, Uhum. isso mesmo. O lobo na pele de cordeiro, né? Isso, exatamente. É verdade. São os falsos profetas, né? Os Os falsos falsos profetas. profetas, até no conto de fada, eu lembro que a gente interpretando o Lobo Mau e o Chapeuzinho Vermelho. O Lobo Mau não tira Chapeuzinho Vermelho do caminho que a mãe lhe determinou, falando para ela de coisas ruins. Não, vai para o caminho daqui e você vai colher flores para sua vovozinha. Ele tira ela do caminho, do verdadeiro caminho que ela precisava seguir, da ordem que ela precisava seguir, ele tira ela com a sedução de uma coisa bonita, de carregar flores para a vovozinha. Isso. Até num conto infantil a gente vê. Exatamente. Exatamente. Tudo isso é muito interessante, né, Lívia? Muito interessante tudo isso, né? Então, a gente olhar para um conto infantil e olhar, né, de forma aprofundada, isso é muito, muito bom, muito interessante. Porque a gente, até no ponto infantil, a gente tira um ensinamento, né? É muito bacana. Gente, é isso, gente. Finalizamos por hoje, né? Então, a gente vai retornar em janeiro, na segunda semana de janeiro, tá? Na segunda quinta-feira de janeiro para esse grupo, e na segunda-feira de janeiro para o outro grupo. Doutor Dousada Bonfilmes e Luiz. Ok? Então, tudo bom para vocês, a gente vai se falando. Tá bom, a gente vai se falando. Obrigada. Bom final de ano, né? A gente vai só se ver na primeira semana de janeiro Não, agora, dia né? 21 tem de novo. Dia 21 Ah, é a 21 supervisão. é supervisão, é. Tá É, bom, dia 21 tem supervisão. tá Né? bom, tá Tá bom, bom. Denis. Tá, Boa tchau. semana. Tchau. Boa semana, gente. Até mais.